Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 17 de março de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a lição do dia, lição 76. Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Eu não estou sujeito a outras leis senão as leis de Deus. Já observamos antes quantas coisas sem sentido te pareceram ser a salvação. Cada uma tem te aprisionado com leis tão sem sentido quanto ela mesma. Não estás preso por elas. Mas, para compreenderes que isso é assim, em primeiro lugar é preciso que reconheças que a salvação não está lá. Enquanto queres buscá-la em coisas que não têm significado, tu te prendes a leis que não fazem nenhum sentido. Assim buscas provar que a salvação está onde não está, né? A estratégia do ego. Busque e não aches. Hoje ficaremos contentes por não poderes provar isso, pois se pudesses estarias para sempre buscando a salvação onde ela não está, e jamais a acharias. A ideia para o dia de hoje mais uma vez te diz quão simples é a salvação. Procura-a onde ela espera por ti e lá será achada. Não procures em nenhum outro lugar, pois ela não está em nenhum outro lugar. Pensa na liberdade que há no reconhecimento de que não estás preso a todas as estranhas leis distorcidas que tens estabelecido para salvar-te. Realmente pensas que morrerás de fome se não tiveres montes de tiras de papel verde e pilhas de discos de metal, né? Referência aqui aos dólares americanos, né? Lembrando a vocês que um curso em milagres foi ditado para 2 psicólogos americanos. Realmente pensas que uma pequena pílula redonda ou um pouco de líquido introduzido na tua veia por uma agulha pontiaguda afastará a doença e a morte. Realmente pensas que estás só, se não houver outro corpo contigo. Essa frase aqui para mim é uma das mais impactantes de todo o livro de exercícios. Realmente pensas que estás só, se não houver outro corpo contigo. É a insanidade que pensa nessas coisas. Tu as chamas de leis e as dispõe sob diferentes nomes num longo catálogo de ritos que não tem nenhuma utilidade e que não serve a nenhum propósito. Pensas que tens que obedecer às leis da medicina, da economia e da saúde. Protege o corpo e serás salvo. Lembrando que as leis da economia, né, que nós temos aqui na terceira dimensão, elas são as leis da escassez, tá bom? Quer dizer, elas são as leis do sistema de pensamento do ego, as leis do caos, né, regidas pelo princípio da escassez, tá bom? Se você ainda não assistiu às minhas lives, o princípio da escassez, parte 1, o princípio da escassez, parte 2 e o princípio da escassez, os relacionamentos, me mande um e-mail e eu libero as aulas para você, tá bom? Essas aulas estão fechadas. É a insanidade que pensa nessas coisas. Tu as chamas de leis e as dispõe sob diferentes nomes. Bom, já li aqui, né? Essas não são leis, mas loucura, né? São as leis do caos. Capítulo 23. O corpo é colocado em perigo pela mente que fere a si mesma. O corpo só sofre para que a mente deixe de ver que é vítima de si mesma.
O sofrimento do corpo é uma máscara mantida pela mente para ocultar o que realmente sofre. Ela não quer compreender que é a sua própria inimiga, que ataca a si mesma e quer morrer. É disso que as tuas leis querem salvar o corpo. É por isso que pensas que és um corpo. Não há outras leis senão as leis de Deus. É preciso repetir isso muitas e muitas vezes, até que reconheças que se aplica a tudo o que tens feito em oposição à vontade de Deus. A tua magia não tem significado. O que ela pretende salvar não existe. Só o que ela pretende esconder te salvará. As leis de Deus nunca podem ser substituídas. Dedicaremos o dia de hoje a nos regozijarmos por ser assim. Já não é mais uma verdade que queremos esconder. Em vez disso, reconheceremos que é uma verdade que nos mantém livres para sempre. A magia aprisiona, mas as leis de Deus libertam. A luz veio, porque não há outras leis senão as de Deus. Começaremos os períodos de prática mais longos de hoje com uma breve revisão dos vários tipos de leis que acreditamos ter que obedecer. Esses incluiriam, por exemplo, as leis da nutrição, da imunização, da medicação e da proteção ao corpo de inúmeras maneiras. Pensa ainda mais. Tu acreditas nas leis da amizade, dos bons relacionamentos e da reciprocidade. Talvez até penses que existem leis estabelecendo o que é de Deus e o que é teu. Muitas religiões têm sido baseadas nisso. Não pretendem salvar, mas condenar em nome do céu. No entanto, elas não são mais estranhas do que outras leis que insistes ter que obedecer para fazer com que te salves. Não há outras leis senão as leis de Deus. Afasta todas as tolas crenças mágicas hoje e mantenha a tua mente em silenciosa prontidão para ouvir a voz que te fala a verdade. Estarás escutando aquele que diz que não há perda sob as leis de Deus. Nenhum pagamento é feito ou recebido. Trocas não podem ser feitas. Não há substitutos e nada toma o lugar de outra coisa. As leis de Deus dão eternamente e nunca tiram. Ouve aquele que te diz isso e reconhece quão tolas são as leis que no teu pensamento sustentavam o mundo que pensavas ver. Então escuta mais. Ele te dirá mais sobre o amor que o teu pai tem por ti, sobre a alegria sem fim que ele te oferece, sobre o quanto ele anseia pelo seu único filho, criado como o seu canal para a criação e que lhe foi negado pela sua própria crença no inferno. Hoje vamos abrir os canais de Deus para ele e deixar a sua vontade estender-se através de nós até ele. Assim aumenta a criação infindavelmente. A sua voz nos falará isso, assim como das alegrias do céu, que as suas leis conservam para sempre ilimitadas. Vamos repetir a ideia de hoje até que tenhamos escutado e compreendido que não há nenhuma lei, senão as de Deus. Então diremos a nós mesmos como uma oferenda com a qual o período de prática é concluído: eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Repetiremos essa oferenda hoje, com a maior frequência possível, pelo menos 4 ou 5 vezes por hora, bem como ao longo do dia, em resposta a qualquer tentação de nos vivenciarmos como se estivéssemos sujeitos a outras leis. É a nossa declaração de liberdade contra todo perigo e toda tirania.
é o nosso reconhecimento de que Deus é o nosso Pai e seu Filho está salvo. E está a salvo, né? Também. Está salvo e está a salvo. Bom, eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Por quê? Porque eu não sou um corpo. Eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Você não é um corpo. Você é livre, pois ainda é como Deus te criou. Tá bom? Então a gente vai passar aqui para o nosso comentário do livro do Alan Watson e do Robert Perry. E aí é curioso, né? Só um minuto aqui, deixa eu voltar, né? Que a lição pra gente é: eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Mas, no original... Não, é isso mesmo, tá certo, eu tava no lugar errado, tá certo. Então, qual é o propósito da lição? Compreender verdadeiramente que você não está sujeito a outras leis senão as de Deus. E ver a liberdade nessa ideia. E se regozijar que isso seja assim. Ok? Uau! Então, quando eu paro de me identificar com esse ego, corpo, personalidade, eu paro automaticamente de estar sujeita às leis do caos, às leis do sistema de pensamento do ego. E eu volto a estar sujeita às únicas leis que têm existência verdadeira, as leis de Deus, tá? Insisto com vocês, se vocês quiserem mais metafísica da lição, então vão lá no vídeo de 2022. E se vocês quiserem uma atualização da lição, agora para os anos da década de 2020, então vão para os vídeos de 2021. A leitura do livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, da Tina Louise Spalding. Maravilhoso, tá? Então vou passar aqui para os comentários e depois a gente vai falar um pouco mais do nosso quarto compromisso. Comentário. Talvez essa seja uma das lições mais desafiadoras do livro de exercícios. Ela nos confronta, tá? Com a cabeça erguida, com a nossa coleção de cobertores de segurança e substitutos para a salvação que nós desenvolvemos e que nós convencemos a nós mesmos de que nós dependemos. Essa lição nos choca com suas assertivas radicais. Se nós estivermos abertos àquilo que essa lição diz, começaremos a ver que o curso está desafiando todas as nossas premissas básicas sobre a vida e sobre nós mesmos. Nós estamos muito mais entrincheirados nas ilusões do ego do que nós tínhamos tomado consciência até o presente momento. O seguinte cenário forma o pano de fundo para essa lição. 1. Nós somos mente perfeita, sem forma. Nós somos todos partes de um todo contínuo, mas nós desejamos nos separar e fragmentar um pequeno pedaço da mente para que chamássemos de eu. Ademais, não apenas desejamos fazer isso, como convencemos a nós mesmos que nós verdadeiramente fizemos isso. Nosso senso de identidade se tornou restrito a esse pequeno fragmento das nossas mentes. Nossa mente sentiu uma enorme culpa por causa dessa crença, que é falsa. Nós inventamos um mundo cheio de corpos por duas razões. Primeiramente, essa é a segunda explicação, tá?
Primeiramente, apoiamos as nossas ilusões de separação. E em segundo lugar, em primeiro lugar, para apoiarmos as nossas ilusões de separação. Em segundo lugar, para escaparmos da culpa nas nossas mentes, ao projetarmos essa culpa no mundo e nos outros que estão no mundo. Nós nos tornamos primariamente identificados com o nosso próprio corpo, em vez de com o fragmento da mente que nós percebemos como estando dentro do corpo, né? Que na verdade não está dentro do corpo, e isso a gente já estudou um pouquinho, tá bom? Ao acreditarmos que nós somos o corpo, que nós somos e que os nossos corpos estão em perigo devido a muitas coisas do mundo, nós planejamos, inventamos uma lista infindável de meios para protegermos e preservarmos os nossos corpos. E essas são as leis do mundo que foram faladas nessa lição. Então, a gente tem leis de medicina, a gente tem leis de economia, né? A gente tem leis de nutrição, né? A gente tem um monte de leis, né? A primeira sentença da lição 76 se refere a uma declaração anterior. Nos primeiros 3 parágrafos da lição 71, que apontavam para quantas coisas sem significado para as quais nós olhamos em busca da nossa salvação, que podem ser compreendidas como proteção ou segurança ou mesmo felicidade. Na lição 71, o fator-chave sobre cada uma dessas coisas foi o pensamento. Se isso fosse diferente, eu seria salvo. A lição 76 agora adiciona o pensamento de que cada uma dessas coisas aprisionou você com as leis, com leis tão sem sentido quanto... Peraí, deixa eu ver se eu tô... quanto elas mesmas. Por exemplo... não, peraí, deixa eu ler em português, porque aí eu não corro risco de errar. Eu posso ler essa frase em português. Melhor. Cada uma tem te aprisionado com leis tão sem sentido quanto ela mesma. Exatamente. Certinho o que eu li aqui. Mas é sempre bom olhar, né, gente? Porque um curso em milagres em inglês... Virgem Maria, Deus nos ajude. A lição 76... por exemplo, se olharmos para uma boa saúde física para nos salvar, se nós buscamos uma boa saúde física para nos salvar, então nos tornamos ligados a uma miríade de leis que governam a saúde, a nutrição, a medicina e por aí vai. A lição identifica muitas das assim chamadas leis que nós acreditamos que estamos sujeitos. A necessidade de dinheiro, as folhas de papel e os discos de metal, o uso de remédios para dispersar a doença, a necessidade de interação física com outros corpos, companhia, sexo, as leis da medicina, da economia, da saúde, nutrição, exercício, sono, vitaminas, como meios de tentarmos proteger os nossos corpos. As leis da amizade, dos bons relacionamentos, da reciprocidade, sermos justos e até mesmo as leis religiosas. Nós não estamos, na verdade, presos por nenhuma dessas leis. O que é realmente impressionante, o que é uma declaração
realmente impressionante e quase inacreditável. Claro, né, gente? Como é que eu vou sair daqui amanhã se eu não tomar café da manhã e passar o resto do dia hoje sem comer, né? Talvez até consiga, né, fazendo um jejum prolongado, mas em algum momento isso vai me criar problemas, né? Muito bem. Para compreendermos como a nossa liberdade deriva dessas leis, entretanto, nós precisamos primeiramente entender que a nossa salvação não está nelas. Em outras palavras, nós temos que tomar consciência de que os nossos corpos e os nossos egos não são aquilo que necessita de preservação. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. E eu vou responder no final da aula, no final da leitura do texto. Por que não são os nossos corpos que necessitam de preservação? Ah, Jaque, essa é fácil. Porque ainda não somos múmias. Múmias é que precisam ser preservadas. Não, babies. Não é esse o caminho, tá? Nós temos que desfazer o equívoco que fizemos na identificação do que e daquilo que nós somos. Nesse desfazer, é claro, está tudo aquilo que um curso em milagres quer nos ensinar, né? Toda a obra, né? Um curso em milagres é completamente sobre isso, sobre essa ideia. Desfazer essa ilusão, desfazer a ilusão de que eu sou um ego, corpo, personalidade. Que pedreira me desidentificar do meu corpo. Que pedreira! Se não é para vocês, eu posso garantir que para mim é. Ao dizer que nós nos prendemos a leis que não fazem sentido, enquanto estivermos buscando a salvação, tentando mudar alguma coisa diferente das nossas mentes, o curso está nos dizendo que nosso subjugo a essas leis do mundo é algo que nós mesmos escolhemos e que estamos continuamente escolhendo, momento a momento. Ao seguirmos os ditames dos nossos egos e as suas tentativas de preservar a si mesmo às expensas da nossa realidade, nós cegamente continuamos a buscar a salvação fora de nós mesmos. Essa busca cega é o que nos prende às leis do mundo, que são as leis do caos. Por implicação, peraí, deixa eu ver que essa frase aqui tá difícil. Peraí, só um minuto. Por implicação, colocar um ponto final nessa busca equivocada é o que nos libertará das leis do mundo, que são as leis do caos. Gente, eu não tô brincando não, tá? A nossa economia ela é baseada no princípio da escassez. Contei isso pra vocês aqui, acho que em 2021. Né? A primeira aula de economia que eu assisti na minha vida, nunca tinha estudado economia na minha vida, vocês sabem que eu sou engenheira. E eu sou uma engenheira, assim, bem engenheira, sabe? E tenho muita alegria nisso. E aí eu fui para pós e tinha uma disciplina de economia que era obrigatória, eu tinha que assistir a disciplina de economia. Fui assistir. A primeira aula o professor botou lá, o que é economia? É o aprendizado, a ciência que ensina como gerenciar recursos escassos. Não sei se está certo, de repente algum economista aqui vai brigar comigo, sei lá, vai falar que está errado. Eu não sou economista, né? Mas eu acho que é isso aí mesmo, né? Uf! Nós pensamos que os milagres significam
repentinas curas do corpo ou a chegada de um dinheiro inesperado, de um dinheiro de uma fonte inesperada, ou a aparência de alguém, a aparição de alguém ou de alguma coisa que nós acreditamos que irá nos trazer felicidade. Acreditar nisso ainda é buscar a salvação fora das nossas mentes, e nós continuaremos a nos prender às leis do mundo. E o que é pior, isso também continua a manter a nossa identidade do ego, a nossa identidade separada, parecer real para nós. A ideia de viver sem nenhuma necessidade de dinheiro ou medicamentos ou meios físicos de proteção, ela é atraente para todos. Puxa, eu adoraria. E esse estado aí, né, ele pode ser nosso, mas paradoxalmente não através da busca por ele, por esse estado, tá? Ele já vai explicar. O mundo e as suas leis não são onde a liberdade está. Ter todo o dinheiro do qual nós necessitamos magicamente fornecido para nós não é liberdade. Quantas pessoas nós conhecemos que são milionárias e que não têm paz? Né? Talvez você não conheça fisicamente, mas a gente vê os artistas, né? Ou talvez você tenha um amigo muito rico, né? E ter dinheiro, gente, é maravilhoso. Mas ter dinheiro não vai trazer a paz que excede todo o entendimento. Porque se eu tenho muito dinheiro, eu também posso perder o meu muito dinheiro, não posso? Fortunas podem virar pó de um dia para o outro. Então não me convém buscar a minha segurança na minha conta bancária. Não me convém, não é inteligente, tá? Ter uma saúde física perfeita não é liberdade. Ter bons relacionamentos, ele bota bons entre aspas, não é liberdade. A liberdade não tem nada a ver com os nossos corpos. A liberdade pode ser encontrada apenas dentro de nós mesmos. Então, escreva essa frase na sua agendinha no dia 17 de março. A liberdade pode ser encontrada apenas dentro de nós mesmos, né? A liberdade não tem nada a ver com os nossos corpos. Essa frase, ela é muito poderosa. Essa é uma frase imensa. A liberdade não tem nada a ver com o seu corpo, porque você não é um corpo. Katsu. Não é. Você não é um corpo. Enquanto você estiver buscando a sua liberdade, a sua paz, a sua tranquilidade fora, você ainda não entendeu quem você é e o que você é. É disso que essa lição fala. O corpo está colocado em perigo pela mente que fere a si mesma. Todo o nosso sofrimento e falta físicos é inconscientemente engendrado pelas nossas mentes, numa tentativa de manter a mente, impedir a mente de conscientemente tomar consciência de que é a sua própria vítima. Tem uma frase na Sutra Sagrada da Seichonoye que diz exatamente isso, né? Nós estamos tendo os nossos sofrimentos por algo que a nossa própria mente está criando, né? Essa é a realização última do budismo, né? Sou eu mesmo que crio o meu sofrimento, né? Muito bem. Por causa da nossa culpa primordial, causada pela nossa crença na realidade da separação, isto é, a crença de que eu sou um corpo, um ego, corpo, personalidade, a nossa mente ataca a si mesma e quer morrer.
em última instância, toda morte é um suicídio. Chega um momento que eu não aguento com a minha culpa inconsciente e eu tenho que morrer. Tá? E eu quero morrer. É por isso que nós pensamos que nós somos corpos que efetivamente morrem. As leis que nós pensamos, as leis ele bota em aspa, né? Entre aspas, as leis que nós pensamos que nós devemos obedecer para salvar os nossos corpos são apenas a tentativa das nossas mentes de camuflar o problema real, que é os seus próprios pensamentos de culpa e separação. São esses pensamentos de culpa e separação, e aí eu vou apelar para a ideia da tríade ímpia do Dr. Kenneth Wapnick: pecado no passado, culpa no presente, medo do futuro, que nos destroem, dia após dia. As leis de Deus dão para sempre e nunca tomam. As leis que nós vemos não são assim, portanto não podem ser reais, porque elas não vêm de Deus. E não há outras leis senão as de Deus. Na prática de hoje, nos é pedido que consideremos nossas leis tolas e então ouvirmos profundamente a voz que fala a verdade para você. Essa voz vai nos falar sobre o amor imortal, o amor que não morre de Deus, né? O amor de Deus que não morre, o amor de Deus por nós. O seu desejo de que nós conheçamos a alegria infinita. O seu desejo de nos usar como canais para a criação dele. Se criamos com Deus, criamos coisas belas. Se criamos sem Deus, criamos o que é falso e o que é ruim, tá? Então, se estão acontecendo coisas horrorosas na sua vida, saiba que você está criando sem Deus. Corrija-se. Se nós ouvirmos essa mensagem de amor dentro de nós mesmos, os nossos pensamentos de culpa e separação desaparecerão. Nós iremos tomar consciência de quem nós somos. E aí ele bota esse pronome quem com uma letra maiúscula. O Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. E ao fazermos isso, o nosso desejo insano de atacar e matar a nós mesmos terá terminado. A causa da nossa falsa busca se irá. E com isso, essa nossa ligação às leis que governam esses ídolos que nós mesmos fizemos. O dinheiro é o nosso primeiro ídolo, né? E aí a gente não vai confundir aqui, olha só, isso aqui é muito importante. Se você não entender isso, você vai começar a culpar o dinheiro pelos males do mundo. Então, o pulo do gato aqui é eu entender que o dinheiro ou a falta de dinheiro são criações da minha mente. Quando eu entendo que o dinheiro é algo que eu crio com a minha mente, eu não posso mais idolatrar o dinheiro. Entende? Estão entendendo o que eu falei? Senão, você vai começar a dizer que o certo é você entrar para uma seita que todos os monges tenham feito votos de pobreza. O que é uma opção. E eu não estou dizendo aqui que eu acho certo ou errado. Eu só quero trazer a lição para uma prática nossa mais pé no chão. Nós vivemos todo dia, a gente precisa ter dinheiro para comprar o arroz, o feijão. A gente, quer dizer, se você gosta, né, de arroz e feijão, a comida. A gente precisa ter o dinheiro para pagar a luz, a internet, o gás, o telefone celular, a energia elétrica, a conta de água, fazer o supermercado, pagar a gasolina, pagar o ônibus, o táxi, o Uber, ir para o trabalho, ganhar nosso sustento. Tá bom, meus amores? É disso que eu tô falando.
Imagine que você hoje, por um milagre divino, você acordasse, ou talvez amanhã, né? Hoje já não dá mais tempo. Amanhã você acordou e você descobriu a chave para criar o dinheiro na sua vida, tá? Então, a partir de agora, você vai começar a criar todo o dinheiro que você precisa. Você, num primeiro momento, principalmente se você não tiver muito dinheiro, o que aconteceria com você num primeiro momento? Você ia criar muito dinheiro, ia esbanjar muito dinheiro, ia mostrar para todo mundo que você é rico, ia comprar um Porsche, uma casa de praia, uma casa de montanha. Durante um tempo você ia fazer isso, tá? Ia chegar um momento que você iria ficar entediado. É você que cria o dinheiro, você descobriu a chave. Né? Essa chave existe. A gente sabe disso. E nós estamos aprendendo essa chave aqui com o curso é Milagre. Né? Mas depois você iria se entediar. E você iria entender que as coisas materiais não devem ser idolatradas. Talvez até você passasse a adotar um estilo de vida mais frugal. Porque, gente, quanto mais coisas nós temos, mais nós somos escravizados por elas. Por elas, né? Pensem nisso, tá? Então, eu tô trazendo esse exemplo aqui para talvez tentar facilitar o entendimento de vocês. Ao trazermos as nossas leis imaginárias a um confrontamento direto com aquilo que as leis de Deus devem ser, leis nas quais não há perda, não há dar e receber de pagamentos, não há trocas nem substituições, mas apenas o amor condicional, então, incondicional, perdão, mas apenas o amor incondicional de Deus, então nós estamos trazendo as nossas ilusões à verdade, né? E aí, quando a gente aprende isso, esse movimento, nós vamos fazer o quê? Aprender a viver com aquilo de que precisamos. Ele está falando muito nessa lição sobre o nosso pecado da idolatria, né? E nós cometemos esse pecado todo dia. A resposta para aquela pergunta que eu fiz no início é que a cura está na mente, eu tenho que olhar para minha mente. Se eu tô doente, eu tenho que olhar para minha mente. É isso que eu tenho que fazer. Para as minhas crenças. E as minhas próprias crenças egóicas, elas passam a ser, em maior ou menor medida, as leis que governam a minha vida. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma sessão de Theta Healing com uma pessoa e essa pessoa ela não tem dinheiro, ela está sofrendo de uma falta de dinheiro absurda. Então, uma pergunta que eu vou fazer para essa pessoa é, ou melhor, algo que eu vou tentar descobrir com essa pessoa, é de que forma essa crença está servindo a essa pessoa. Por quê? Porque o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, ainda que seja muito primitivo e faça isso de formas muito primitivas, ele está tentando nos proteger de algo que ele considera que seja ruim. Então, dentro do meu subconsciente, existe uma crença de que ser rico não é bom, de que ter dinheiro sobrando não é bom. E por que essa crença pode estar aí dentro? Por exemplo, podem ser N motivos, mas pode ser, por exemplo, porque eu nasci num lar pobre. Todo mundo na minha família era pobre, eu tenho que ser pobre também. Porque se eu não for pobre, eu deixo de pertencer. E aí, o que é pior pra mim? O que é pior pra mim? É ser pobre ou é não pertencer? É não pertencer, então eu continuo pobre. Tá? E aí, essas próprias leis, que são essas crenças que o Renascimento chama de crenças limitantes,
né? Elas governam o meu mundo. E ai de mim que tente não dançar conforme a música que toca no meu inconsciente. Ai de mim, não vou conseguir, vai dar tudo errado. Eu vou montar um negócio com um amigo, o amigo vai me roubar, eu vou arranjar um emprego, eu vou me meter numa confusão e o meu chefe vai me despedir. Eu vou trabalhar que nem uma cadela e a pessoa que não trabalhava lá do meu lado vai ser promovida e eu não ganho nada. Não vai rolar. Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus, é uma grande consciência. E aí eu poderia ficar falando aqui mais sobre essa lei por mais umas 3 horas, mas aí você já tem os vídeos de 2021 e de 2022. No livro de 2022 tem uma aula de 1 hora aí de metafísica dessa lei, tá? Mas essa lei aqui, aliás, dá pra gente fazer uma live sobre as leis do caos. E sobre as leis de Deus, né? Um bom tema para uma live. As leis do caos versus as leis de Deus, né? É importante que vocês entendam que as leis de Deus sempre multiplicam para dar tudo a todos. E as leis do ego subtraem e dividem. Tá bom? Para entender um pouco mais das leis de Deus, assista a playlist comentada pelo Dr. Kenneth Wapnick, maravilhosa, que eu gravei para vocês em 2021, os 50 princípios dos milagres. Tá aí, inteira aí, grátis para vocês, tá? E as lives do princípio da escassez são 3, cada uma delas tem um valor de R$11, tá bom? Essas lives vão ajudar muito vocês a entender a lição de hoje. Se vocês quiserem, me mandem um e-mail. Tá bom, meus queridos? Muito bem. Então, eu vou ler aqui um pouquinho do nosso 4º compromisso, do livro do Dom Miguel Ruiz, Os 4 Compromissos, o livro da filosofia tolteca. O nosso 4º compromisso é sempre dê o melhor de si. O primeiro, lembrando, seja impecável com a sua palavra. O segundo, não leve nada para o lado pessoal. O terceiro, não tire conclusões. O quarto, sempre dê o melhor de si. Sob qualquer circunstância, sempre faça o melhor possível, nem mais nem menos. Porém, tenha em mente que o seu melhor nunca será o mesmo de um instante para outro. Tudo está vivo e mudando o tempo todo, portanto, fazer o melhor algumas vezes pode produzir alta qualidade e outras vezes não será tão bom. De manhã, quando você acorda descansado e energizado, o seu melhor tem mais qualidade do que quando você está cansado à noite. O seu melhor possui mais qualidade quando você está saudável do que quando você está doente, ou sóbrio, em vez de quando você está bêbado. O seu melhor vai depender de você estar se sentindo maravilhosamente feliz ou aborrecido, zangado ou ciumento. Nos diferentes estados de espírito do dia, seu humor pode mudar de um instante para outro, de uma hora para outra, ou de um dia para o outro. Seu melhor também irá se alterar ao longo do tempo. À medida que você se habitua aos 4 compromissos, o seu melhor, entre aspas, né, irá se tornar mais e mais eficiente. O seu melhor fica a cada dia melhor. Independentemente da qualidade, continue dando o melhor de si, nem mais nem menos. Se você se esforçar demais para conseguir o seu melhor, irá gastar mais energia do que é necessário. E no final, o seu melhor não será o suficiente. Quando você exagera, esgota o seu corpo e vai contra si mesmo. Leva mais tempo para alcançar o seu objetivo. Se você fizer menos do que o seu melhor, vai sujeitar-se a frustrações, autojulgamento, culpas e arrependimentos. Simplesmente dê o melhor de si, em qualquer circunstância da sua vida. Não importa se você está doente ou cansado. Se der sempre o melhor de si, não haverá forma de julgar a si mesmo. E se você não julga a si mesmo, não há forma de ficar sujeito à culpa,
ao arrependimento ou à autopunição. Fazendo sempre o seu melhor, você vai quebrar um encantamento sobre o qual você sempre esteve. Sob o qual, né? Quebra um encantamento, né? De eu deveria ter feito mais, que é uma frase típica da voz do ego. Havia um homem que, desejando transcender o seu sofrimento, foi a um templo budista para encontrar um mestre que o ajudasse. Dirigiu-se a ele e perguntou: mestre, olhem isso, essa história é linda. Mestre, se eu meditar 4 horas por dia, quanto tempo vou levar para me iluminar? Eu tava nisso aqui, tá, gente? Agora eu não tô mais, graças a Deus. O mestre olhou para ele e respondeu: se você meditar 4 horas por dia, provavelmente atingirá a iluminação em 10 anos. Imaginando que poderia fazer melhor, o homem perguntou: mestre, se eu meditar 8 horas por dia, quanto tempo levarei para transcender? Se você meditar 8 horas por dia, talvez você possa atingir a iluminação em 20 anos. Respondeu o mestre. Esse mestre era bom, hein? Mas por que levarei mais tempo se eu meditar mais? Indagou o homem. Você não está aqui para sacrificar a sua alegria ou a sua vida. Você está aqui para viver, para ser feliz, para amar. Se você pode dar o melhor de si em 2 horas de meditação, mas gasta 8 horas, só vai se cansar. Perder o objetivo principal e não aproveitará a sua vida. Dê o melhor de si e talvez aprenda que não importa quanto tempo você medita. Pode viver, amar e ser feliz. Então vamos lá. Sempre dê o melhor de si. Então, se eu assinei aquele diplominha que eu dei pra vocês, que eu mandei pra vocês, tá lá no Telegram, e eu assinei, já fiz o meu e já assinei. Isso é verdade, podem acreditar. Então, olha só. Você assinou que está se comprometendo com os 4 compromissos. Então, você vai ter que dar o melhor de si todos os dias para ser impecável com a sua palavra. Você vai ter que dar o melhor de si todos os dias para não levar nada para o lado pessoal. E você vai ter que dar o melhor de si todos os dias para não tirar conclusões. E para não fazer julgamentos. E você vai ter que dar o melhor de si para você sempre dar o melhor de si. Entenderam? Olhem como a vida fica muito mais fácil com esses 4 compromissos. Não é? Maravilhoso. E aí você vai ter que dar o melhor de si hoje para se lembrar o máximo de vezes possível, para se lembrar que você não está sujeito a outras leis senão as de Deus. Como é que você vai fazer isso? Se lembrando de que você não é um corpo e de que toda a mudança vai precisar acontecer na sua mente. Tá bom, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada aluna? Digo para vocês que hoje à noite teremos live, tá? Segunda sessão, né, depois da introdução do capítulo 5, vou dizer para vocês aqui qual é, tá? Nossa live vai começar às 19 horas, se Deus assim nos permitir, tá? E eu preciso contar uma coisa para vocês, que eu posso me esquecer de contar amanhã. Então hoje nós vamos ler o convite ao Espírito Santo. Nossa, esse texto é lindo. O convite ao Espírito Santo, primeiro item do capítulo 5, Cura e Integridade. Então preciso contar para vocês que amanhã à noite a gente vai se ver. Hoje à noite nós vamos nos ver na live, amanhã à noite nós vamos nos ver de manhã, se Deus assim permitir, e à noite eu viajo. Eu vou para os Estados Unidos fazer o maior treinamento do Stargate que eu já fiz até hoje na minha vida. Eu vou ficar no total 18 dias viajando, tá? Então aí na terça-feira eu não sei quando sai o vídeo, nos outros dias eu não sei, aquele esquema que vocês já me conhecem aqui, de quando eu viajo eu tenho que me ambientar, pegar o Wi-Fi, enfim, essa coisa toda.
tá bom? Então já tô avisando logo, porque vai que amanhã eu me esqueço e aí vocês ficam desesperados achando que alguma coisa de ruim aconteceu comigo, que eu morri. Não, se Deus quiser, Deus vai me levar em segurança até a Califórnia, tá bom? Então, meus amores, hoje à noite nós nos vemos, tá? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos mais tarde.